Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica e neuropsicologia clínica. Hoje eu sigo com aquele papo fantástico com o Lorenzo Petillo. Nós vamos falar sobre a bipolaridade. Está gostando desse projeto? Gosta de ouvir esse podcast, se informar, ter acesso a muitas curiosidades e informações bacanas? Então não deixe de compartilhar o canal e os episódios de sua preferência com seus amigos, colegas de trabalho e familiares, pois é a audiência que garante a continuidade desse projeto. Então precisamos contar com a sua ajuda nesta divulgação. E se você quer ter acesso a trechos de aula, palestras, vídeos curtos, mensagens para refletir, não deixe de nos seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. Basta procurar por neurociência.af. E também pode acessar o meu site para ter mais informações sobre projetos que eu desenvolvo, trechos de aulas, palestras. O endereço é www.adrianofreitas.com. E se você quer nos ajudar a produzir esse podcast, fornecendo sugestões de tema, perguntas, troca de informações, elogios, críticas, basta nos escrever para o e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp através do número 22 99 222 1003. Aguardo você! Beleza, pessoal? Estou aqui de volta nesse episódio para falar um pouquinho sobre bipolaridade e ciclotimia com o Lorenzo Petillo de novo. Ele está se prontificando aqui. Nós vamos fazer uma série de 4 episódios, já estamos no 3º. Então eu vou pedir para ele se apresentar de novo para quem não conhece, passar a conhecer, e a partir disso a gente bate o papo de hoje. Então, Lorenzo, por gentileza, se apresente aí para quem não ouviu os outros episódios, que aliás eu aconselho muito correr lá e ouvir, que estão bastante interessantes. Olá pessoal, meu nome é Lorenzo Petillo, eu sou psicólogo clínico, pós-graduando em neurociências e trabalho atualmente em Florianópolis. E aí eu conheci essa figura e queria agradecer novamente o convite aí para essa série. Beleza. Bom, antes da gente seguir no episódio de hoje, né, no tema de hoje, nós recebemos várias mensagens de ouvintes com perguntas e dúvidas, até para que eu fizesse para o Lorenzo, aproveitando a disponibilidade, a gentileza dele aqui. Sendo que a primeira delas eu também vou responder aqui sobre a ótica da neurociência. Então, vamos lá para a primeira pergunta que apareceu, Lorenzo. É a seguinte: você não acha que mesmo a pessoa inicialmente possuindo uma inabilidade e não uma incapacidade, esta inabilidade acaba por se tornar uma incapacidade? E por isso mesmo, mesmo tendo iniciado como uma inabilidade, deve ser diagnosticado como um transtorno, como TDA ou outro parecido. Bom, essa foi uma das perguntas, porque a gente falou, né, de inabilidade não é a mesma coisa que incapacidade, então se diagnostica uma coisa quando na verdade a pessoa tem uma inabilidade. Então eu vou responder aqui sobre a ótica que eu tenho das neurociências e passo para ti já. Bom, o que a neurociência enxerga é o seguinte: você ter uma inabilidade não significa que neurofisiologicamente, neuroquimicamente, você é incapaz de fazer aquela atividade. Você simplesmente não tem o condicionamento ou o hábito de fazer aquela atividade. Né? Na neurociência a gente trabalha muito com essa questão de condicionamento. O ser humano é bem condicionável, né? Sobre certas circunstâncias, ele se condiciona facilmente a realizar determinadas tarefas, se acostuma. E a partir do momento que você tem uma inabilidade, isso significa que você não consegue ler porque nunca pegou o hábito da leitura, nunca se condicionou a isso e nunca pegou esse hábito constante. Não significa que você seja incapaz de ler, que você seja incapaz de manter sua atenção numa leitura. Então, da mesma forma que se você se condiciona a não ter esse hábito, você pode se condicionar a tê-lo. E aí, usando aqueles conceitos da neuroplasticidade, que eu já falei, né, que o cérebro ele tem a facilidade de se recondicionar, de se reconfigurar, você consegue, a partir de uma inabilidade, tornar a ser hábil, ou se não 100%, mas pelo menos mais hábil naquela atividade,
e com isso deixar de ser caracterizado como tendo aquele tipo de transtorno, né? Deixar de ser confundido com aquele transtorno. Essa é uma visão que eu tenho das neurociências, assim, falando do ponto de vista neurobiológico, é isso. Você não é incapaz. Enquanto as pessoas que têm uma incapacidade, por mais que elas se esforcem em se condicionar, elas têm proteínas, hormônios ou áreas do cérebro que não permitem fisicamente que ela realize aquela atividade como ela gostaria. E por isso há essa diferença aí no que a gente entende sobre a ótica das neurociências. Então eu passo para o Lourenço, que agora vai falar sobre a ótica da psicologia. Na ótica da psicologia, Adriano, a gente tem uma visão de primeiro entender se o que o paciente está dizendo é realmente o que ele está vivendo. Porque quando ele fala, eu sou... Vamos colocar que ele fale, olha, mas eu não sei se eu sou... Se eu não tenho uma inabilidade ou uma incapacidade. Às vezes, o que ele tem é uma limitação e uma baixa autoestima. Porque ele não tem nenhum nem outro, ele acredita que tem. Isso é muito comum de acontecer. Porque quando fala, tá, beleza, é o início, mas e o teu desempenho? Aí ele fala, não, meu desempenho é normal. Tá, no que tu faz? Tu tá em qual ranking? Aí ele começa a perceber que ele sabe, mas ele não acredita. Então o primeiro ponto a ser observado é se o que ele chama de incapacidade ou inabilidade, de fato é. Sendo uma inabilidade. A gente vai trabalhar isso de forma cognitiva e comportamental, na minha linha de trabalho da psicologia, para fazer um recondicionamento. E tem várias técnicas, não tem uma regra específica, justamente para isso que existe o acompanhamento profissional. Ele vai pegar, vai falar como que ele age, a gente pode fazer alguns testes, ou ver, criar uns gráficos de hábito e ver, por exemplo, para você, pela tua rotina, é mais fácil tu colocar esse hábito entre esse hábito que tu sempre faz e esse outro, porque tu só vai pegar um pedacinho do circuito, tu não precisa criar um circuito inteiro do zero. Aí vai ter outro que vai falar, o ideal então é você começar com isso, porque esse tipo de hábito que tu quer fazer já vai te ajudar a produzir hormônios que vão ajudar os outros. Então, vai ser muito particular. Aí, como que eu trabalho a minha habilidade? Depende de que tipo de pessoa você é, qual é essa habilidade. Se é uma habilidade mental, se é uma habilidade fisiológica, física aqui, ó. Seja a maratona para correr 42 quilômetros ou o livro de 420 páginas de uma vez, ambos vão exigir um passo a passo para ir fazendo o desenvolvimento tanto do músculo quanto do neurônio. É essa pegada. Toda vez que você quiser desenvolver uma parte que é neural, motora, você vai usar a mesma base da maratona. Ninguém começa correndo 42 quilômetros, então se você não conseguir executar alguma coisa de primeira, esse é o principal indicativo. Eu não consegui porque eu ainda não estabeleci um hábito, ou de fato eu ainda não fiz isso e realmente eu não estou conseguindo, entendeu? Eu estou fazendo todo dia, mas eu não consigo chegar lá. O ideal realmente é, numa dúvida persistente, procurar um profissional aí, neuro, psicólogo, de acordo, cada um vai encaminhar também de acordo com a necessidade. Em resumo, então concordamos que é um recondicionamento, né? E o outro é uma incapacidade. O que eu penso que a psicologia adiciona é justamente esse entendimento do que realmente a pessoa tem como visão, se realmente ela tem ou não aquilo, né? Os neurocientistas já são mais táteis, né? Eles já pegam pressupondo que a pessoa está falando a verdade e que ela tem uma inabilidade, né? Essa checagem da inabilidade é mais com os psicólogos mesmo, com toda certeza. Então, uma segunda pergunta que apareceu aqui, essa e é para o Lourenço. Uma pessoa que segue modismos ou usa transtornos para chamar a atenção, pelo que entendi, precisa ser tratado, mas não pelos transtornos que diz ter. Precisa então ser tratado por quê? O que ele possui? Né? Aquelas pessoas que se fazem de coitadas aí. Tá? Para esse caso, não se aplicando a todos, mas de acordo com essa pergunta, se encaixaria melhor na síndrome de Munchausen. Ou também na síndrome de Munchausen por procuração. O que consiste a síndrome de Munchausen? É diferente do hipocondríaco, tá? O hipocondríaco, ele não provoca os sintomas, ele só sente. E ele pode até se medicar por causa disso. O Munchausen, ele provoca lesões, ele pode tomar um comprimido para provocar erupções na pele, mas ele está fazendo para provocar sintomas. Ele pode bater e dizer que não lembra como é que foi, dizer que está com uma dor, ele provocar mesmo feridas, beber coisas corrosivas para começar a descascar alguma coisa e ninguém entender o que é. Normalmente é caracterizado pelo tempo muito longo de avaliação, multidisciplinar, interdisciplinar, e não se chega à conclusão, porque quando estão chegando, ela muda algum sintoma e começa a fazer outras táticas. Isso chama síndrome de Munchausen.
Só que existe uma que é um tanto mais cruel, porque é a síndrome de Munchausen por procuração, onde a mãe, o pai, minha irmã, tio, a avó vai usar alguém e vai provocar os sintomas nessa pessoa. Então ela pode dar, por exemplo, uma dose ínfima de algum veneno para que essa pessoa tenha um efeito semelhante a uma doença e ela seja a boa samaritana que cuida daquela pessoa que está em extrema dor e sofrimento. Para ser vista como alguém que olha que mãe exemplar, olha que pai exemplar, que avó, mas na verdade ela provoca aqueles sintomas para que seja uma doença que ninguém descobre a causa, ela receba atenção, muitas vezes até dinheiro, para poder seguir aquilo. Nessa pergunta se encaixaria em síndrome de Munchausen ou síndrome de Munchausen por procuração, porque ambos vão chamar atenção, a diferença é que uma faz em si e outra provoca em alguém próximo. Mas também pode ser qualquer coisa, pode ser desde baixa autoestima, somada à imaturidade. E como a gente sabe, você tem meninos de 18 anos e tem homens de 18 anos, como tem meninos de 60 e homens de 60. Então, dependendo da maturidade que essa pessoa tem, é o que ela vê que vai chegar no objetivo que ela espera, por simples condicionamento, ela tende a repetir. Então, se ela chegou no objetivo de uma determinada forma, a tendência é repetir isso. O problema é que pode cristalizar. De tanto repetir o comportamento, ele acaba fazendo parte de você de verdade. E aí, o problema é, como não é a síndrome por ela, é uma síndrome que foi provocada sem de fato senti-la, ela vai alterar em alguns sintomas. Porque como essa pessoa não tem a condição, ela teve que pensar e provocar os sintomas para tentar mimetizar alguma coisa, ela perde a linha disso, ela acaba realmente introjetando aqueles sintomas, passa a fazer parte, mas é uma outra coisa. É porque ela introjetou o que ela estava provocando. Não é, ela vai ser semelhante, com traços característicos de, mas não vai ser aquela coisa em si. E isso valeria também para as pessoas que não provocam os sintomas, mas apenas se fazem passar? Por exemplo, a pessoa diz que tem isso, diz que sente aquilo, diz que é isso, diz que tem TDI, diz que tem isso, tem aquilo, mas ela não provoca isso nela. Isso seria a imaturidade, né? Aí junta aquele grupo de pessoas que afirmam ter a mesma coisa, ninguém fala o contrário, porque senão vai quebrar aquela sociedade, aquela harmonia estabelecida por esse ponto comum. Isso já é um indicativo daquele nosso outro podcast, inabilidade social, já que ele não sabe como interagir. E ele descobriu que tendo uma condição aí, entre aspas, ele consegue interagir com outros que têm a condição, entre aspas, teremos uma sociedade às pau aí. Basicamente é isso. E aí ganha mais seguidores às vezes, né? Bom, e a terceira e última que a gente separou aqui é o seguinte, que foi citado lá no primeiro podcast que a gente conversou, que é a confusão entre superdotação e TDA só é observada em sala de aula ou trabalho por conta da desatenção ou desinteresse, ou tem algo mais que possa ser confundido entre os dois? Não, tem muita coisa que pode ser confundida entre os dois. Principalmente quando tem algo associado. Vamos colocar o autismo, mais TDAH, o autismo, mais superdotação. Vamos lá, aqui a gente falou no podcast dessa pergunta em questão, para quem ainda não ouviu, foi a questão de que às vezes você tem dois alunos em sala de aula que estão conversando. Um está desatento, ele até tentou prestar atenção, mas ele não conseguiu e conversou. O outro colega do lado achou a matéria muito fácil desde sempre, ele sabe que aprende em casa. Mas o professor olha e normalmente ele manda para a secretaria dizendo que temos dois desatentos, dois dispersos. E na verdade nós temos um desatento e um desinteressado. E aí essa seria a principal diferença do motivo da não atenção, tanto do superdotado quanto do TDAH em sala de aula. Só que é um fator que dá para ser avaliado, inclusive, sabendo muito melhor do que eu, né, Adel? Que com alguns exames a gente já consegue ver algumas alterações típicas que não são regra, mas já são indicadores fortes. Aí vai sair da sala. Ambos podem ter desajuste social, mas veja bem, o superdotado, ele acaba colocado como alguém aqui no Brasil, que parece aquele autista do filme americano, esse que é o ponto. O superdotado que o pessoal tem na cabeça é normalmente o do filme americano que está quase sempre associado ao autista. Então ele imagina que o superdotado é um sujeito introspectivo, corcunda, que fica abraçando o livro, ou seja, ele imagina o estereótipo de um autista com alto nível, inclusive. Por quê? É aquele cara que vive aqui fechado. E nem o autista é assim, nem o superdotado, mas os filmes apresentam os dois pelo tanto que fica interessante o personagem. Aí as pessoas pensam que essa é uma maioria quando era o percentual mais ínfimo que existe. O superdotado é extremamente comunicativo porque ele percebe o ambiente ao redor, cria novas conexões, ele sabe quem está armando com quem é legal com quem, então ele também sente dores porque ele percebe gente ruim
muito antes das outras pessoas. Então ele é o cara que fica ansioso, porque sabe quem é que vai trair fulano, quem vai trair Beltrano. Ele tem uma facilidade de prever movimentos, porque ele já viu isso antes, ele cria conexões, ele começa a ver. O pensamento em arborescência é muito confundido com ansiedade e muito confundido com depressão. Ora, eu tenho um tronco principal. Todos os pensamentos são decorrentes desse. Cada um em sua variante. Eu vou falar com a professora. Se ela falar isso, eu vou falar aquilo. Se ela falar aquilo outro, eu vou falar aquilo outro. Se ela não estiver na sala, eu vou sentar. Se ela estiver entrando, eu vou falar tal coisa. Só que no superdotado, todos esses pensamentos acontecem numa fração de segundo ao mesmo tempo. Ele sabe que ele vai falar em todas as infinitas possibilidades. O neurotípico, ele vai pensar de uma por uma. O TDAH, idem, até porque ele vai estar pensando uma, ele não vai concluir o raciocínio, ele vai mudar para o início de outra. Ele não termina as conjecturas na cabeça. E ele gera ansiedade também. Mas é para TDAH, porque ele não termina a história. O superdotado termina todas as histórias. E ele volta, que é a diferença, até para diferenciar também, hiperfoco, tá? Principalmente porque isso tem cara de pergunta de professor, que eu tenho os professores lá no meu canal, da pedagogia. Gente, minha gratidão real a vocês. Não existiria sem vocês, sem dúvida nenhuma. Diferença do hiperfoco do autista, do TDAH e do superdotado. O hiperfoco que todo mundo fala que os três têm, mas diferenciar que é bom ficar... Dificilmente eles têm essa explicação. O autista, ele tem um hiperfoco que normalmente é fixo. É aquele cara que gosta de dinossauro, ele vai gostar de dinossauro ad eterno. Ele gosta de dinossauro, ele sabe o nome, o período. Ele pode ter um gosto ou outro, mas dinossauro é o hiperfoco dele. O TDAH, ele tá aqui fazendo uma coisa. Ele tá no hiperfoco. Aí fala, mas eu fui fazer outra. Mas tu não queria desistir desse hiperfoco. Tu não achou ele chato. Tu pegou e foi pro outro porque outra coisa já traiu. Tu tava aqui apertando o parafuso. Tu olhou pro lado, tinha que martelar um prego. Tu largou o parafuso que tu não terminou porque tu achou o prego mais atraente. Ou seja, você não deixou de gostar de um. Você se interessou durante esse processo por outro. Esse é o hiperfoco típico do TDAH. Ele começa num lado, no meio do processo ele desvia, ele não é interrompido, para outro. Do superdotado, que é o que confunde com o TDAH, porque ele fala, mas eu começo a estudar uma coisa, depois eu mudo. Só que vem cá, o assunto esgota. Ele tem na cabeça dele um limite do que ele quer aprender daquela coisa, porque senão tu vai estudar todos os assuntos para sempre. Isso ele não para pensar, é verdade. Se eu não interrompesse, eu ia estudar todos os assuntos que eu comecei desde criança para sempre. Olha esse conceito de normalidade. Não, cara, tu tem que largar o assunto uma hora. Aí ele quer pesquisar sobre arroz. Aí ele lê sobre a economia do arroz, tipo de arroz, qual é a comida que tem arroz, qual é o país que é o principal exportador. Aí ele faz 2, 3 receitas com arroz. Aí ele vê o tipo de arroz no mercado, ele compara já com outro tipo de olhar. Show, deu arroz. Aí agora vai mudar para feijão. Aí ele fala que ele é TDAH. Mas não, cara, ele esgotou. Hoje, se ele conversar com um biólogo sobre arroz, ele saberia falar muito bem sobre. Mas ele não foi desviado no meio do assunto arroz para o feijão. Ele esgotou o que ele queria saber do arroz e aí ele mudou o foco. Isso é o hiperfoco típico de superdotação. Só de diferenciar o tipo de hiperfoco, eu acho que em sala de aula já fica bem mais fácil para poder identificar, diferenciar, ou já levantar uma bola para encaminhar para um profissional realmente dar o parecer quanto a isso. Deu para esclarecer aí as pessoas que enviaram questões ligadas a isso, né? Porque realmente a gente recebeu muitos retornos e eu estava até conversando com o Lorenzo antes da gente começar, que na verdade foram as 3 perguntas recorrentes, né? De repente não foi exatamente com as suas palavras, você que está ouvindo, mas foi similar à sua, né? Porque foram agrupadas, foram vistas as perguntas com maior incidência para que a gente também não passasse o podcast todo respondendo perguntas, né? Então, tendo esclarecido essas 3 questões, a gente vai entrar no assunto desse episódio, que é a bipolaridade e a ciclotimia. Que, na verdade, assim, para quem não conhece, para quem não tem muita noção, e eu vou me colocar nessa posição de não conhecer, porque isso é mais coisa do Lorenzo do que minha, elas são até certo ponto similares, né? Eu diria que, pelo menos o que eu enxergo, eu posso estar errado, o Lorenzo vai me corrigir se eu tiver, a bipolaridade ela é algo que ocorre com maior intensidade, né? De uma forma mais forte, mais rompante, e a ciclotimia é uma coisa mais branda, é quase que uma bipolaridade branda, leve. Se eu estiver errado, me corrija. E assim, o que a gente observa na neurociência, eu não vou ficar aqui falando
Porque se eu entrar nesse assunto sobre a ótica das neurociências, a gente vai ter que falar de amígdala, hipocampo, hipotálamo, que são áreas emocionais que lidam com experiências emocionais. Elas fazem a conexão de emoções ali no cérebro, né? E essas áreas realmente elas têm uma formação, não vou dizer, não é uma morfologia, não é uma estrutura diferente, mas a forma como elas trabalham é um pouco diferente nas pessoas com bipolaridade, né? Que geralmente a bipolaridade ela já aparece como uma tendência das pessoas, né? As pessoas nascem com uma tendência a ser bipolar, justamente por um mau funcionamento nessas estruturas. E também da ínsula, que é uma estrutura que define muito o self, a própria pessoa, e faz essas conexões emocionais com a própria pessoa, com o que ela é, e também alguma coisa de comportamento social, que é o córtex pré-frontal, ali a área pré-frontal do cérebro. Então, na verdade, você tem amígdala, hipotálamo, hipocampo, ínsula e córtex pré-frontal alterados nas pessoas que têm uma tendência à bipolaridade. E isso, se você levar numa ressonância funcional, você vai perceber o funcionamento diferenciado dessas áreas. Em maior ou menor grau, dependendo da pessoa e do quanto ela desenvolveu essa tendência ou não. Ela conseguiu inibir essa tendência, que algumas pessoas conseguem, ou com medicações, ou com algum tipo de terapia, pelo menos não impedir que tenha, mas dar uma contida nisso. Isso sobre a ótica das neurociências é mais ou menos isso, eu vou resumir, porque é uma questão muito técnica para eu ficar aqui falando. Por isso que eu trouxe o Lorenzo, porque ele vai ser muito capaz de explicar melhor isso sobre a ótica da psicologia, dos comportamentos, como isso se apresenta e pode ser identificado. Então, vou te pedir, Lourenço, para fazer um paralelo aí, caracterizar o que é bipolaridade, o que é ciclotimia. Os dois vêm de nascença, os dois são formados depois que a pessoa nasce, né, são adquiridos. Obrigado, você estava certo ao quadrado, inclusive, porque são as áreas também que são afetadas no border. E o que causa muita confusão diagnóstica e principalmente autodiagnóstica. Então, eu já começar assim, pessoal, observações. O Ministério do Adriano adverte, se vocês perceberem qualquer dos sintomas, um psicólogo deverá ser consultado, um neuropsicólogo, um psiquiatra, alguém habilitado para avaliar. Não vai pensar que porque eu vou falar algum traço aqui, você vai olhar e vai falar, eu sou bipolar. Não, imagina se eu fosse infectologista falando de febre. Olha, quem dengue tá com febre. Eu falo que é febre, alguém tem febre e fala assim, é dengue. Eu tenho certeza porque eu vi um podcast que tinha lá um cara que falou que febre é dengue. Não, é mais ou menos essa ideia. Eu vou falar os sintomas que se encaixam em várias outras coisas, mas sobre a bipolaridade, imprescindível falar. Diferenciar do que é bipolaridade tipo 1, do que é bipolaridade tipo 2, do que é ciclotimia, tá? Lorenzo, qual é a diferença do bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2? Gente, o bipolar tipo 1, ele vai oscilar de períodos. Imagina só o seguinte, imagina um aquário, beleza? Isso daí são as suas emoções que estão dentro desse aquário. Você está indo de um lado a outro, oscilando. Para a superfície do aquário você está feliz, para o fundo do aquário você está triste, beleza? Isso é você podendo ficar feliz ou triste. O bipolar, ele tem um aquário em cima desse e tem outro aquário embaixo desse que você tá. O queixinho dele, quando sobe para ficar feliz, ele passa do que seria a tua superfície, passa a parte... Aí essa parte de cima, o aquário de cima já é todo felicidade. Ele tá acima da superfície do teu aquário. Ele vai ficar muito mais feliz, ou eufórico, ou entusiasmado, motivado, tudo para cima, do que passar, que é um período que a gente chama de mania. Não é mania de toque, de fazer coisas. É um período de extrema euforia para o pessoal que não é da área compreender. Se aí você pensa assim, Lorenzo, então o bipolar tem um momento dessa felicidade, pô, gostaria de ser bipolar. Então eu já começo a falar para vocês o seguinte, esse aquário de cima da normalidade aí, do pessoal que é neurotípico, ele é num ponto de euforia que a pessoa pode gastar tudo que ela ganhou no mês e o que ela vai ganhar nos próximos. Ela viaja para cidades para encontrar com pessoas que ela mal conheceu pela internet e não pensa nas consequências, se vai faltar trabalho, se vão pensar que aconteceu alguma coisa, e mesmo nas consequências que podem ocorrer ao se deslocar para encontrar o desconhecido. Dentro do próprio ambiente, pode assediar colegas de trabalho, parentes, cunhados de forma muito inoportuna, porque tende a ter um comportamento hipersexualizado.
tende a ter rompantes de raiva no trabalho, com relacionamentos, porque está muito animado, é um excesso. E existe uma propensão, não a autofinalização proposital, mas, por exemplo, corre mais rápido, pega o carro, não consegue andar devagar, sente um ímpeto porque ela está acelerada. Então ela quer ajustar o mundo ao redor. E é um período que provoca muita dor porque se torna inconsequente. Esse é o problema do período de mania. E aí, vamos lá, esse é o período de mania do bipolar. Ele vai durar um período longo, tá? Esse é o bipolar tipo 1 que eu tô falando. É um período longo. Vai passar uma semana, 2, aí ele começa a descer. Aí ele vai passar pelo aquário de cima, que é o aquário da felicidade, vamos colocar entre aspas. Ele vai chegar no aquário do meio, né? Bate o topo do aquário do meio, que é a felicidade comum. Vai descendo, ele passa pela faixa de normalidade, neutro, chega na tristeza comum e aí ele vai entrar no aquário de baixo. Que só quem entra lá é ele, que é o de depressão, entendeu? Que é uma depressão que o neurotípico pensa, pô, eu já fiquei muito triste. Então quer dizer que o bipolar sente essa tristeza que eu senti? Não. Ele vai num processo mais profundo, justamente porque a neuroquímica dele não está ajustada. Ele tem, inclusive, ele tá hipovascularizado. Nem sangue tem no cérebro dele para ativar coisas, cara. Ele fica ali quase sem nenhuma atividade. Então ele vai reduzindo, e aí ele vai deprime de uma forma muito profunda. Qual é o problema disso? É que quando ele dá entrada normalmente no consultório de psicologia, psiquiatria, ele está no período depressivo, porque dificilmente alguém fala, eu estou muito feliz, vou procurar um psicólogo. Então a primeira coisa que o pessoal pensa quando ele entra, olha, ele já está no quarto, ele está com sintomas de depressão há mais de 2 semanas, 3 semanas, ok? Temos aqui. Então a primeira coisa que alguém assina é depressão, porque tudo se encaixa. Aí ele começa a medicar. Só que aí o que acontece? Hoje em dia, os psiquiatras, psicólogos que estão vindo agora para o mercado, já se tem uma máxima no mundo, não é brasileira, é mundo. Todo depressivo é bipolar até que se prove o contrário. Porque já se percebeu que antes era assim, ó, vamos monitorar, é depressão. E aí esse cara saía do período de depressão e ia para o período de mania. Mas qual é o problema? Tu não sabe se ele fez essa migração da depressão para mania porque ele respondeu à medicação. Entendeu? Porque até sem medicação ele iria. E ele tá tomando. E aí tu imagina que no início tinha um cara depressivo, ele já ia produzir muito hormônio para ir lá pro topo com caramba, com euforia, e ele ainda tá tomando medicação à base de anfetamina para sair da depressão junto. E aí esse cara tá no período de mania, feliz da vida porque ele acha que é a medicação que tá funcionando. Ele já tá numa euforia aguda e ele ainda tá tomando medicação para deixar mais eufórico. Qual é a chance disso acabar bem? Entende? Então hoje o pessoal já é mais conservador no tratamento de uma depressão, aí fala assim, a medicação não tá funcionando. Isso é para prevenir, porque se ele te dá uma dose alta de estimulante, vamos colocar assim, tu pode ser bipolar e isso ser uma catapulta contra um foguete que tu já ia saltar. Então vamos jogar devagar para monitorar isso daí. E pode variar muito. Tem ciclos de depressão, por exemplo, pode levar 2 anos, que já é uma distimia. Então é muito complicado diagnosticar bipolaridade. Por isso que é difícil alguém chegar assim e falar, toma, tem bipolar. Pode ter uma primeira impressão, mas é necessário ver o período que dura. Tanto o período de mania, quanto o período de depressão. Ver isso, fazer um gráfico, ver quanto tempo também ele permanece na faixa de normalidade, porque enquanto ele migra entre essas duas, ele passa pelo aquário do meio. E aí, Lourenço, o que seria o bipolar tipo 2? Seria o peixinho que está aqui no aquário do meio. Ele vai até para o aquário de cima e para o aquário de baixo. Para o de cima, ele não chega a bater o topo do aquário de cima. Ele fica na parte funda do aquário de cima. Então ele sai do aquário do meio, ele entra no fundo do aquário de cima, mas ele não vai para a superfície. Isso daí é uma coisa que a gente chama de hipomania. Essa hipomania ela é muito mais difícil de ser detectada do que a mania. Por quê? É mania. Só que ele não tem os rompantes, então ele até pisa um pouco mais fundo. Nessa hora ele quer ir para um hotel fazer uma aventura com o parceiro. Ele paga a gente que ele estava devendo, ele fica produtivo no trabalho. Então o pessoal confunde, só que isso pode gerar rompantes também de agressividade não tão grandes. Mas olha só, ele está com mais hipersexualidade, mas ele não quer pegar a vizinhança inteira, ele só quer fazer mais com o parceiro. É mais, mas é um pouco só mais. Quando ele vai para a depressão, aí vamos lá, para a depressão ele pode sim, o bipolar tipo 2, atingir a depressão profunda, mas é com menos frequência. Normalmente ele fica ali entre o topo do aquário de baixo e o meio, mas ele pode sim bater a depressão profunda.
E aí ele vai procurar também, só que ele passa menos tempo normalmente. Normalmente demora menos, não que vá demorar via de regra. E esses são os bipolares, tipo 1 e 2, com mudanças que vão levar 1 semana, 2 semanas às vezes. Na ciclotimia, essa mudança ela pode ser abrupta, tanto que é muito comum ter uma investigação psicológica, psiquiátrica para se descobrir se essa pessoa é uma pessoa ciclotímica, tá? Ou um bipolar misto, na verdade. Também tem, acho que vale a pena falar do bipolar misto, porque ele vai oscilar, só que o período e a intensidade vão variar. Normalmente são mais leves, tu está coberto de razão do teu ponto de vista, mas isso não exclui possibilidades que podem sim ser mais graves, oscilando tanto para o aquário de cima quanto para o de baixo num período de tempo menor. Lourenço, é genético? Nasce com isso? Você nasce, vamos colocar, com um interruptor. O sistema está ali instalado, alguma coisa tem que acioná-lo. O que vai acionar, com que idade vai acionar, vai diferenciar de como esse quadro vai evoluir ou não. Tá bom? Mas existe uma predisposição, muitos estudos estão sendo feitos quanto a isso, mas o que sabe é uma predisposição genética, porque você não precisa nem de exame genético, é só avaliar a árvore genealógica para isso. É a genética mais simples do mundo. Mas agora já percebe algumas alterações, principalmente nas áreas que citou, porque são as áreas que estão envolvidas, principalmente na relação córtex pré-frontal-amígdala, porque é o que dispara o senso de luta e fuga. Então isso daí normalmente é o que dá esse gatilho com o hormônio acima do que era para ter, e aí ele vai para cima ou para baixo. Ele ativa quando não deveria ativar, vamos colocar dessa maneira. O bipolar, ele pode ser tratado só num consultório de psicologia ou ele precisa de medicação, né? Porque tem bipolares que utilizam lítio, utilizam algumas outras substâncias e fazem um tratamento medicamentoso em conjunto com o psicológico, e alguns nem fazem. Eu conheço alguns que é só remédio e é isso. Mas até que ponto se tem a necessidade do acompanhamento psicológico, a necessidade da medicação ou dos dois concomitantes, né? Vamos lá, começar com indispensável ambos, quando já há tentativa de suicídio. Indispensável ter tanto medicação quanto psicoterapia. Acabou, não tem que discutir, foi o risco máximo, tu tem que ter o melhor tratamento com o maior número de profissionais assistindo aquele caso possível. Fato. Agora, conforme tem alguns psicólogos, eu até vou por essa linha, que eu não trato conjunto, né? Eu trato sintoma a sintoma. Vamos ver porque às vezes é um xadrez. Olha, se eu elimino esse, facilita a tomada desses outros, entendeu? Qual é a prioridade? A gente vai estabelecendo e vai tirando as fatias. Isso daí pode ser que chegue a um ponto que, olha, os traços que precisavam de medicação foram se apaziguando, ela foi desenvolvendo ferramentas para conseguir contornar isso. Eu trabalho em parceria com um psiquiatra, recebo inclusive bipolar de psiquiatras que são parceiros. A gente já fala, olha, tá melhorando aquele comportamento, dá para dar uma reduzida, porque é a decisão dele, eu comunico a observação que eu fiz. Mas ele precisa saber que teve uma alteração de comportamento que às vezes o paciente não se percebeu. Porque é comum o paciente não perceber quando ele tá tendo um período de mania, aí lá vou eu, ó, psiquiatra, ó, fulano saiu daqui agitado, tá super feliz, elogiou a mãe, falou que quer viajar, e ele não percebeu que ele tá entrando em mania. Aí ele já sabe que para a próxima medicação, já está vendo quando que começou o período, então a gente vai trocando para saber, porque às vezes precisa até aumentar. Então cada caso é um caso, é aquela máxima que vai valer aqui. Tem gente que só faz psiquiatra, é aquele negócio, está funcionando? Cara, cada um que saiba de si. Mas eu particularmente, eu não tenho paciente bipolar que não está tomando medicação. Eu não trabalharia com um paciente bipolar que está com qualquer sintoma que eu veja que precisa de medicação, que realmente precisa estabilizar até para aprender e ter paz para poder melhorar o seu comportamento e desenvolver as técnicas, mas tem gente que recusa tanto terapia quanto medicação. Aí como é que vai fazer? Não vai fazer nada? Ah não, olha, eu não vou te tratar. Por quê? Porque tu não quer fazer terapia também, entendeu? Tem vezes que já que tu não quer, é o máximo que dá para fazer, então beleza, eu posso pegar. Mas é um paciente de maior risco. Porque se ele não tomar medicação, e ele só está fazendo terapia, aí ele resolve fazer uma besteira. Pera aí, entendeu? Então, tem coisa que envolve família, é muito particular, mas via de regra, o ideal é tomar medicação e fazer terapia. Certo, perfeito. E aí eu vou... me bateu uma curiosidade aqui enquanto você falava, aí já é pergunta minha.
perguntava, belisco um pouco esse tema, mas não é propriamente sobre ele. É que você falou a respeito de finalização, vamos ser claros aqui, falar de pessoas que cometem suicídio, né, tiram a própria vida e tal. E, assim, uma curiosidade que eu sempre tive, tá? A gente tem aquelas pessoas que falam para os outros, anunciam, escrevem cartas, publicam no jornal, põe na rede social que vai se matar, e aqueles que vão lá quietinhos, não anuncia, a pessoa só fica sabendo que ele planejou, ou que não tenha planejado, que tenha sido um impulso, mas só fica sabendo depois que já ocorreu, né? Agora, se tem uma visão, pelo menos eu tenho observado isso, que realmente não é minha área, exatamente isso, é que muitas pessoas que alardeiam que vão se matar, predominantemente não se matam. Elas, por algum motivo, elas estão buscando uma atenção antes de tentar, ou às vezes nem vão chegar a tentar. Isso procede ou é uma observação falsa minha? Porque realmente eu não lido com paciente, não lido com consultório psicológico, então eu não posso te dizer assim, incidência. Lógico que toda regra, ela vai ter sua exceção, né? Você não tem como dizer, toda pessoa que faz isso tem tal reação. Não. Em se tratando de humanos, é o que eu sempre falo nesse podcast, em se tratando de humanos, a gente não é uma questão matemática, né? 2 mais 2 são 4 e acabou. Tem humanos com mesmos sintomas, com as mesmas características, com vivências próximas, mas que têm reações diferentes, né? Justamente porque o humano ele é muito peculiar, cada um tem a sua particularidade. Mas eu digo assim, num âmbito geral, fazendo uma análise assim, geral, olhando em sua maioria, quem fala muito faz também ou nem, não é predominante isso? Em maioria dos casos, sim. Porque é o seguinte, o que acontece? Todos nós fomos adolescentes e todo mundo sofreu uma ameaça de eu vou me matar se tu terminar comigo. Entendeu? Basicamente é isso. Não dá pra generalizar na neurociência e na psicologia, mas eu tô arriscando nesse chute aqui, tá, gente? Porque qualquer mesa que eu falei, sempre rola uma dessas. Um falava uma vez, pegou até uma faca, correu, mandou um selfie pra mim com a faca no pescoço. Isso daí acontece, tá? Pra chamar atenção. O problema é que quando fala assim, quem quer vai lá e faz, não conta. Não, via de regra, por estudos sobre suicídio, todas as pessoas que se matam acabam dando algum tipo de comunicado, às vezes com palavras. Os indicativos no corpo, na mudança, só que o que acontece? Se ela for deprimindo devagar, olha que ciclo horrível, ela vai se afastando devagarinho das pessoas. E ela vai se afastando de uma forma que ela já não tem nem para quem pedir socorro. Então, o processo, quando ele é lento, ele é pior do que o processo rápido. Tipo, minha mãe morreu, tá todo mundo de olho. Agora meu emprego tá um saco, vai diminuindo. E aí essa pessoa pode nem pedir socorro. Aqui tu vai descobrir porque já tá sumida, tá desaparecida, vão ver, vão atrás. Mas, via de regra, as pessoas, pelo fato de saber que tem muita gente que fala isso, até gostariam de falar que estão pensando. Mas deixa de falar, porque ela mesma fala assim, mas se eu quisesse eu ia lá e fazia, quer saber, eu vou fazer. Essa frase joga contra todos, os que querem salvar e os que gostariam de ser salvos. Quando eu falo de avisar ou de falar, não é dar sinais, eu estou falando explicitamente, tá? Dar sinais eu sei que todos dão, isso aí a gente pode não perceber, mas todos eles vão dar algum sinal anterior. Mas eu digo assim, de realmente ir para uma rede social ou ir para uma roda de amigos e falar que vai fazer. Eles, em sua maioria, fazem de fato? Para a psicologia, via de regra, a comunicação é a ideação suicida. É um sintoma que pode acontecer sim, é um sinal. Então a gente, quando tem a verbalização, a gente toma como um indício que aumenta a possibilidade, não que reduz. Para a psicologia, isso aumenta a probabilidade. Show, maravilha. Bom, tirada a minha dúvida aí. Agora, como assim, o papo aqui geralmente fica muito bom, né? E eu acho que você já falou bastante sobre bipolaridade, já explicou bastante, eu acho que já foi bem esclarecedor e a gente já está chegando aqui, extrapolando de novo o tempo, quando vê já foi.
Eu só vou te pedir para dar uma última palavrinha pro pessoal, para justamente assim orientar no sentido de, sabe, quando a pessoa deve perceber que está na hora de buscar uma ajuda, né? Em que momento? Porque eu vejo assim, tem muitas pessoas que têm a dificuldade de identificar, não identificar se tem ou não bipolaridade, não é isso. Acho que isso aí não é um papel da pessoa, identificar isso. Mas quando que ela percebe que passou daquela melancolia alternada com situações boas que todos enfrentam na vida cotidiana, né? Houve períodos até na minha vida que era uma alternância entre fatos bons e fatos ruins, e vai te tirando humor e vai te colocando humor de volta, e que não quer dizer que seja bipolaridade, mas em que momento a pessoa tem que acender aquele alerta de não, eu preciso buscar ajuda, que isso aí está um pouco fora do convencional. Olha, o primeiro indicativo é o pedido de socorro da mente. Quando você pensa na possibilidade de buscar ajuda, eu digo que isso já é uma certeza, porque só da ideia surgir e tu tomar ela de forma consciente, é porque alguma coisa, o teu segundo plano lá atrás já jogou. Olha aqui, ó. Ei, quando chega a possibilidade, é o momento de procurar. Porque se não tivesse nada errado, tu já não pensaria. Basicamente é isso. Esse já é um indicativo. Aí tu vai esperar o quê? Deprimir mais. Aí a pessoa procura quando ela já tá no fundo do poço. Aí a gente tem um problema. Porque ela poderia, com técnicas, aprendendo algumas coisas, às vezes é uma questão que leva pouco tempo em consultório, sabe? Mas a pessoa é cabeça dura. E na psicologia, a gente ainda tem no Brasil aquele negócio de é doido que vai no psicólogo. Isso é pra quem tá maluco. Eu não, eu sou normal, eu não vim no psicólogo, eu sou normal. Sabe? Então, esses preconceitos jogam muito contra a própria sociedade. Mas se quer saber qual é o momento, é quando você pensa em procurar. Basicamente é isso. Maravilha. Eu não esperava essa resposta, mas foi uma resposta brilhante, eu diria. Pensou em procurar ajuda, já é um sinal de que deve procurar, né? Perfeito. Então, Lorenza, nesse episódio a gente fica por aqui. Eu vou te pedir para deixar aí seus contatos, suas redes, se alguém quiser fazer contato, deixando claro para as pessoas que o Lorenzo atende de forma remota. Então, até quem estiver lá no Acre, quem estiver em São Paulo, que quiser bater um papo e buscar alguma ajuda dele, eu tenho certeza que ele vai tentar se dispor ao máximo aí, fazer um atendimento remoto, que for possível. Então deixe seus contatos aí para quem quiser te achar. Beleza, pessoal. As minhas redes, tanto do Instagram quanto do TikTok, é Petilo, com 2 L's, P de pato, Petilo, 2 L's, Psi, PSI, @PetiloPsi. Só me procurar por lá, vão ter os contatos, WhatsApp, tudo, dá para me encontrar nas 2 redes, fica à vontade, tem vários vídeos, vários conteúdos. Até quem quiser ver um pouco lá, o pessoal que é acadêmico, principalmente, surgiu para passar a experiência clínica para acadêmicos, tomar uma outra proporção, começou assim. Então fica o convite também para quem quiser visitar lá, será muito bem-vindo sempre. E obrigado, Adriano, obrigado de novo aí pelo convite, cara. Esse é o episódio número 200 do podcast, né? Então a gente fez essa sequência de bate-papos aqui com o Lourenço, meio que comemorativa aos 200 episódios, né? Que eu diria que foi uma questão meio surpreendente, porque a gente não tinha essa pretensão toda de, né, no início a gente não entrava na Amazon Music, porque eles são mais seletivos, a gente não entrava em outras plataformas, e hoje a gente está em mais ou menos 10 plataformas de streaming simultâneas, e foi um projeto que começou meio que despretensioso, né, mas ele tem uma filosofia que é não tentar, sempre que possível, não repetir o assunto. E se voltar a falar do mesmo assunto, que seja sobre uma nova ótica, um novo ponto de vista, uma nova informação sobre aquele assunto, né? Nunca ser repetitivo. E considerando 200 episódios, ou seja, a gente já falou em 200 assuntos que tocam as neurociências, não é pouco, né? Quem lida com isso sabe que você ficar arrumando pauta aí para 200 episódios e outros que virão. Então, eu agradeço o Lorenzo dizendo isso, que de certa forma esse bate-papo com ele foi uma forma da gente também meio
que mostrar que existe um leque de conteúdo que vai muito além do que está no podcast, né? E até estimular as pessoas a buscarem isso. A neurociência, geralmente, quem está ouvindo o podcast é porque gosta de neurociências, mas ela deve imaginar que as neurociências adentram a psicologia, adentram outras áreas, e dali se segue com a psicologia, se segue com a psiquiatria, com outras áreas que vão dar continuidade àquele trabalho lá da melhor forma possível. Então, eu acho que esse bate-papo é justamente para mostrar essa integração, né? A neurociência não está aí para brigar com a psicologia, nem a psicologia para brigar com a neurociência, e sim para um complementar o outro e trazer cada vez mais conhecimento para todo mundo e cada vez mais possibilidades de lidar com as situações que aparecem. Não sei se eu estou de acordo aí com o que pensa o Petilo, né? Parabéns, cara, parabéns. Todo sucesso do mundo. Eu torço realmente que faça 2000 aí e que faça muito mais, porque levar conteúdo pro pessoal acho que é a ação mais nobre que alguém pode ter, porque você altera a mente, você altera a vida. Então, parabéns e muito sucesso, de verdade. E eu te agradeço e, pessoal, eu sei que é meio doloroso dizer isso, mas a gente volta na semana que vem pro último bate-papo da série com Lorenzo Petilo. A gente vai falar sobre um outro tema na semana que vem, mas aí é aquela história, né? Quem gostou, enche as nossas caixas de mensagem aí que eu encaminho para ele para apelar para um novo retorno mais à frente. Tá certo? Então um abraço a todos e até semana que vem. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, a gente conversou com Lorenzo Petilo falando sobre a bipolaridade. Quer participar, deixando sua crítica, elogio, dúvida, sugestão? Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. E semana que vem a gente retorna com o último episódio da série, no qual eu converso com Lorenzo Petilo. Até semana que vem, te aguardem!